O caráter de uma pessoa é formado por traços morais de um indivíduo que determinam a forma constante de uma pessoa agir e reagir. Já a personalidade é um conjunto de características psicológicas que dito como uma pessoa pensa, age e se sente. Em termos gerais, o caráter fomenta de forma constante a maneira em que uma pessoa age na sua vida. E por isso é muito importante a forma com que os pais se comportam na frente dos filhos, a forma que os pais se expressam na presença dos filhos, pois o caráter e a personalidade dos filhos, depois do adulto, é formada quando pequena, e depois de adulto ela reflete tudo que ela viu, tudo que ela ouviu e tudo que ela sentiu. Então tudo que você faz, tudo, a forma que você fala, as ações e as atitudes que você tem, influencia no caráter, na personalidade dos filhos depois que eles estiverem adultos. E quero citar aqui algumas coisas, algumas formas, algumas atitudes, algumas expressões que podem arruinar, acabar com a vida do seu filho. Fique comigo nesse vídeo e você vai descobrir como acabar com o futuro do seu filho, gerar uma personalidade ruim, ou seja, estragar o seu filho. Vamos lá? E para quem não me conhece, sou psicanalista, terapeuta e hipnólogo Márcio. E estou aqui para ajudar você a desenvolver inteligência emocional. Vamos lá? Algumas dicas de como você atrapalhar, estragar, arruinar a vida do seu filho. Vamos lá? A primeira dica é o seguinte: dê tudo o que o seu filho quer. Não diga não para ele nunca. E a criança, quando o pai dá tudo, quando a mãe dá tudo que ele quer de forma fácil, sem ensinar valores e sem ensinar que existe um preço da conquista, o preço a se pagar, a criança crescerá numa crença, ela crescerá acreditando de que as pessoas têm que fazer tudo o que ela deseja. Ela crescerá pensando que tem direito a tudo, sem nenhum sacrifício, sem pagar nenhum valor, sem pagar nenhum preço. Então o que acontece com isso, se ela tem essa crença? Ela fica uma criança, um adulto sem determinação, e ela sempre fica à espera que os outros lhe satisfaçam em tudo aquilo que ele deseja. E muitas vezes até procurando caminhos mais fáceis, entrando para a vida do crime, por exemplo. Então, se você dá tudo que seu filho quer e não ensina os princípios, os valores que precisa ensinar para se conquistar, você está estragando o seu filho. Outra forma de você gerar um caráter, uma personalidade de uma criança, quando ele ser adulto, ele ser desrespeitoso e imoral, é o seguinte: é você rir quando ele fala palavrão e achar isso engraçadinho. Ou então, quando ele fizer uma posição sensual, imoral, e você elogiar, e você chamar de fofinho, lindinho, porque ele está fazendo algo imoral ou sensual. Ou então, dizendo um palavrão. A criança, ao crescer, ela cresce, mas ela desenvolve uma crença de que desrespeitar pessoas e falar palavrão é engraçado e está tudo certo. Ou então, ela desenvolve a crença de que ser imoral é normal. Outra forma de você acabar, destruir o futuro dos seus filhos, é fazendo o seguinte: nunca repreender ele por seus maus comportamentos. O fato de não estabelecer horário, limite e nunca dizer não aos seus filhos, a criança cresce desenvolvendo uma crença de que não existem regras na sociedade, o que danificará o seu comportamento em meio à sociedade, que precisam manter regras para se manter a ordem. Ele será rebelde e será desordenado e automaticamente tem a crença de que não precisa ter regras. Outra coisa terrível que se acontece são os pais que limpam a bagunça dos filhos, ou fazem tudo, por exemplo, pelos filhos, incluindo, por exemplo, levar a toalha ao banheiro quando ele vai tomar banho, esquece de levar a toalha e os pais levam para ele tudo que ele esqueceu. Além da criança não desenvolver habilidades de resolver os próprios problemas, porque os pais fazem tudo, não deixam eles aprender a resolver os problemas, a criança crescerá pensando que os outros podem assumir todas as suas responsabilidades. E quando essa crença está dentro de um relacionamento, então ele começa a tratar o cônjuge como empregado e não como parceiro. Outra dica tão importante
não menos importante que qualquer uma das que eu já tenha dado, é, por exemplo, os pais, os adultos deixarem as crianças ter o hábito de gritar, espernear, sapatear, ou até mesmo se atirar no chão quando você não compra algo no mercado que ele quer, ou quando você não dá algo que ele quer. Ou então, por exemplo, você deixa de assistir televisão porque o seu filho vai tocar o terror se você tirar o desenho que ele está assistindo. Além dele desenvolver uma personalidade e um caráter violento, por exemplo, tendo atitudes de violência quando contrariado, a criança tem a crença, ele cresce tendo a crença, pensando que não há diferença entre adulto e criança e que para conseguir o que ele quer, basta ter uma personalidade violenta, ser violento. E então ele vai ter atos de violência toda vez que é contrariado em alguma coisa. E sem falar nos pais que deixam seus filhos, por exemplo, ouvirem músicas que vulgarizam a mulher, que estimulam o sexo sem compromisso, que exaltam a violência com o diferente. Não precisa nem dizer no resultado que vai dar isso. Mas lembre-se, todo adulto é reflexo do que ele ouve quando criança, do que ele sente quando criança e do que ele vê quando criança. Então não precisa eu falar muito para você. Tire as suas conclusões, que tipo de comportamento esta criança terá depois de adulto, quando ela cresce ouvindo esse tipo de assunto que detona com a moral, na verdade. E mesmo parecendo uma forma inocente de amar, e a tendência de nós termos o exagero de dar aquilo que nos faltou, tornar fácil aquilo que para nós foi difícil, e sendo parece uma forma inocente, mas é uma forma terrível de estragar os seus filhos, é dar dinheiro a eles fácil na hora em que eles quiser. A criança cresce tendo uma crença de que ter dinheiro, conseguir dinheiro é fácil, e elas não hesitarão em pegar quando não conseguirem de maneira fácil. E se precisar para ter dinheiro fácil, podendo cometer até crimes se for preciso. Outra coisa muito errada de se fazer com seu filho é o pai ou a mãe, os pais se colocarem a favor do filho mesmo quando ele está errado. A consequência disso é fazer com que a criança cresça acreditando, desenvolva a crença de que ele está sempre certo, e quando ele é contrariado, então ele alega e diz que está sendo perseguido. E ele não tem ideia de que ele possa estar errado, não admite estar errado, porque ele cresceu aprendendo que está sempre certo. E essas são dicas que, por mais que você esteja praticando elas de forma inocente, é muito importante você analisar o que você está fazendo, o que você está dizendo, a forma que você está se comportando na frente do seu filho, pois ele se tornará o adulto que ele viu quando viu, ouviu e sentiu quando criança. Ele terá personalidade e caráter de tudo que ele ouviu, de tudo que ele sentiu e de tudo que ele ouviu. Você é importante na vida do seu filho. Se você gostou dessas dicas e você achou interessante o nosso trabalho, divulgue, compartilhe, nos siga no Instagram ou então entre para o nosso grupo de apoio emocional no WhatsApp. Aguardo você e eu estou aqui para te ajudar.